Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos brindam com a sua presença nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, obra cujo valor nós não podemos aquilatar, mas dele já nos servimos para caminhar com mais segurança neste mundo ainda de provas e expiações. É interessante que nas minhas leituras, nas minhas pesquisas e vendo um vídeo, eu observei uma colocação feita por um jovem expositor espírita, por sinal brilhante. O nome dele é Arthur Valadares. E ele disse que o Evangelho é um tratado de relacionamento. E é o que nós vamos tentar expor a partir agora da abertura dos nossos trabalhos, propriamente dito, da nossa exposição. Meus bons amigos, nós estamos, então, hoje encerrando o estudo do mês do capítulo 11º, que tem por título Amar o próximo como a si mesmo. E nós queríamos começar a partir do contexto planetário que nós estamos vivenciando, onde existem rumores de guerra, de tragédias, mas onde nós precisamos ter a confiança no governo espiritual do planeta para que nós possamos atingir, se Deus quiser, passada a tempestade, um momento feliz, um momento de plenitude, quando deixaremos de ser este planeta, como já dissemos, de provas e expiações, e passaremos a um planeta de regeneração. Eu queria lembrar, então, o seguinte, queria formular uma pergunta a título de introdução do nosso estudo de hoje. Será que as utopias sociais de liberdade, igualdade e fraternidade um dia irão se concretizar no nosso mundo? É o que tentaremos provar a possibilidade, nos reportando a um episódio ocorrido há cerca de 21 séculos atrás, quando, entre nós, estava o governador espiritual do planeta, o nosso amado Jesus, debaixo do interrogatório dos fariseus, dos escribas e fariseus, cuja personalidade já é por demais conhecida de todos nós. Eles, interrogando Jesus, colocaram esta questão, uma questão difícil para um mestre dentre eles, mas imaginem Jesus, a resposta que ele daria, assombrando certamente aqueles irmãos. Vamos à pergunta, então. Qual o mandamento maior da lei? E o mestre, então, falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E complementou: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Imaginemos o que esta resposta deve ter causado para aqueles que o interrogavam. E ele continuou dizendo o seguinte: toda a lei e os profetas se acham contidos
nesses 2 mandamentos. Em outras palavras, o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, foram reduzidos por Jesus nesta maravilhosa síntese, que aí foi apresentada, então, para todos nós, como sendo parte da sua nova revelação, parte da boa nova, né? Isto vai ter uma repercussão nos relacionamentos. Estão lembrados que no início nós falamos que o Evangelho, a Boa Nova, é um tratado de relacionamento. Relacionamento com quem? Vamos ver. Jesus continua expondo, dizendo o seguinte: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam. Então, aqui nós temos uma recomendação e um relacionamento do homem com o próximo, de cada um de nós com o nosso semelhante. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Vejam bem, tratai todos os homens, sem exceção, como quereríeis que eles vos tratassem. De tal forma que nós vamos encontrar por trás desses mandamentos um sentimento, que é o sentimento de amor. Por sinal, a concepção de Deus tem evoluído através dos séculos. E nós hoje sabemos que não podemos conceber Deus ainda na sua plenitude com os limites, as limitações da nossa inteligência. Por isso que muitos de nós costumamos dizer que Deus é amor. Mas esse é um amor que nós também não podemos imaginar a sua amplitude, a sua profundidade, porque é algo inaudito ainda para a nossa percepção. E aqui nós temos, então, novamente a questão dos relacionamentos. São 2 relacionamentos que participam desta condição do amor. O relacionamento com Deus, isto é, o amor de Deus para conosco, vice-versa, o amor do homem para com Deus e o amor do homem para com o próximo. Donde, então, nos comentários do capítulo, aparece essa interessante questão. Se é possível amar a Deus sem amar ao próximo? Vamos imaginar, o que vocês acham, como essa resposta pode ser dada? Os espíritos da codificação nos dizem que não. E João, na primeira epístola, ele coloca o seguinte: se o homem não ama a seu irmão, que ele está próximo, como pode amar a Deus a quem não vê? E no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, nós encontramos: se Deus é amor, não há como adorá-lo, senão amando-nos uns aos outros. Amigos, não é fácil amar nem a nós mesmos, quanto mais aos outros, né? Mas vamos continuar. De tal forma que nesse estudo aparece a base para o nosso relacionamento com Deus. Esta é a primeira preocupação de nossas almas, de nossas consciências. Qual é o limite, então, para amar a Deus? São o limite dos sentimentos, dos mais elevados sentimentos que nós possamos ter, das forças da nossa alma, da inteligência do nosso espírito. Isso tudo tem que ser colocado a serviço do amor de Deus. De tal forma
que recomendam os Espíritos: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E com o próximo, o padrão já nos foi colocado. É fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Fazer tudo o que queremos que eles nos façam, de bem, naturalmente. Amarás, então, ao próximo como a ti mesmo. E aqui se coloca uma questão interessante que Santo Agostinho aborda: a necessidade do autoconhecimento. Porque eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então, para me amar plenamente, eu tenho que me conhecer. E para amar o próximo, então, eu parto do autoconhecimento e das minhas necessidades para entender também as necessidades e até as limitações do meu próximo, a quem também devo amar. Kardec, então, traz um brilhante comentário neste capítulo, quando ele diz: quando os homens adotarem essas máximas como regra de conduta, compreenderão a verdadeira fraternidade. Farão que entre eles, os homens, reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútua. De tal forma que nós podemos recorrer ao Espírito elevado Emmanuel, que sempre nos brinda com lições magníficas no campo da reforma moral. E vamos recorrer aqui às prescrições de paz, na seguinte mensagem dada por ele: não ignorar as crises do mundo. Não podemos ser ingênuos, elas existem. Entretanto, reconhecer que se reequilibramos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Vamos conversar um pouco agora sobre esse item, o amar ao próximo como a si mesmo. E também dai a César o que é de César e aprofundar novamente a questão da lei de amor. Volta ao cenário os nossos amigos fariseus, que formulam uma pergunta que, na verdade, se constitui, no fundo, numa armadilha para tentar comprometer Jesus. A pergunta é esta que aí está: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, então, pede a eles, aos interrogadores: apresentai-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo. Feito isso, Jesus, de posse da moeda, pergunta a eles, os interrogadores: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Nem podia ser de outra forma. Disse então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Novamente, a inteligência divina de Jesus se manifesta nesta resposta. A intenção dos fariseus nós sabemos. Eles não queriam conhecer a opinião de Jesus sobre o pagamento dos impostos. Eles queriam
era que Jesus se traísse com as próprias palavras e tivesse contra ele a autoridade romana. Mas quais as lições que nós podemos tirar destes ensinos do Mestre Jesus? Uma delas é o princípio de justiça e equilíbrio que deve reger o comportamento humano. Esclareceu que é necessário atender às exigências de ordem material. Claro, nós estamos encarnados num mundo material. Relembrou que não devemos esquecer as obrigações morais e espirituais. Dai a César, portanto, o que é de César, significa condenação de todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. Então, aqui está presente o cumprimento, a obediência às leis humanas e a obediência, sobretudo, às leis divinas. Respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus direitos. Cumprimento dos deveres com a família, meus amigos, com a sociedade, a lei de sociedade, uma das leis morais, né? A autoridade constituída, os indivíduos em geral. E dar a Deus, então, o que é de Deus. Precisamos prestar muita atenção aqui, porque o principal do capítulo está contido aqui. Significa cumprir as leis divinas de amor, de justiça e de caridade que nos levam ao aprimoramento moral e espiritual. De tal forma que recorremos novamente a Emmanuel, quando ele nos diz: vivamos cada dia as bênçãos do estudo e do serviço, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações e pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida, a qualquer momento, e assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. A lei de amor. É Lázaro agora que vai expor algumas ideias a respeito para nós. Lázaro, um espírito da codificação. Diz ele que a lei de amor resume a doutrina de Jesus inteira. É de essência divina. Todos nós temos no coração a centelha desse sentimento sagrado. Vejam bem, irmãos, temos no coração, todos nós, a centelha desse sentimento sagrado que iremos desenvolvendo através das várias existências. Ora, vejam as bênçãos da reencarnação e a necessidade dela no progresso. A reencarnação, portanto, é um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. Bendita reencarnação. Em uma mesma família se reúne, por exemplo, inimigos do passado, a fim de se ajustarem diante dessa lei. Irmãos, vejam aí a resposta para os nossos dramas íntimos, domésticos, quantas lutas que temos que enfrentar e que temos que superar. Felizmente, somos beneficiados pela misericórdia divina com a bênção do esquecimento. Então, podemos refazer as nossas relações familiares. É a oportunidade que Deus nos concede de fazer o bem a quem tenhamos feito o mal. Qual o limite do amor ao próximo? Seria a família, a seita, a nação, a política, o partido, a humanidade inteira?
E aí temos aqui um adendo interessante, que nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. Portanto, tem que ser necessariamente um amor infinito. A prática da lei de amor, ela consiste, portanto, em amar a todos indistintamente. Amar a todos indistintamente. Como fazer para nos ajustar à lei de amor? Exercitar a tolerância e o amor com aqueles que convivem conosco, os próximos mais próximos. Perdoar quem nos ofende. Auxiliar o próximo na medida de nossas possibilidades. Vejam bem, a medida das nossas possibilidades não é só aquilo que é supérfluo para nós. Exige talvez uma abnegação maior. Exige que nós realmente tiremos, quem sabe, até daquilo que nos faz falta para socorrer o nosso semelhante. Fazer, então, aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. De tal maneira que a paz requer o instituto do perdão. E é Emmanuel quem chama a nossa atenção, dizendo que somente quem perdoa consegue libertar-se para as experiências de ordem superior. E acrescenta: perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. E configura, ou melhor, conclui, a coragem do amor cria a bênção do perdão. Amar, então, no sentido profundo, nos esclarece outro espírito da codificação. É Sanson, numa mensagem dada em Paris em 1863. Amar no sentido profundo é ser leal, ser íntegro, ser consciencioso, considerar como sua a grande família humana. Por isso que o sofrimento de qualquer um de nós, em qualquer parte do planeta, afeta a todos nós, a economia dos nossos sentimentos. Suavizar as dores dos semelhantes, de tal forma que os efeitos da lei do amor incluem a destruição do egoísmo, que é a causa das nossas desgraças. Leva ao melhoramento moral da humanidade e à extinção das misérias sociais, que são chagas verdadeiras que ainda fazem parte do tecido social. Felicidade durante a vida terrestre já podemos ter como efeito da lei de amor. E a contribuição do Espiritismo, então, neste caso, da terceira revelação, é algo incomensurável. Contribui para que a lei de amor seja mais claramente compreendida e seus efeitos rapidamente sentidos. Podemos, então, agora recorrer à recomendação de Fanon, também um espírito de uma dedicação à causa do Cristo que nós não podemos entender o seu tamanho, a sua plenitude. Mensagem trazida por ele em Bordeaux, em 1861. Diz ele, olhe o carinho com que ele se refere a nós. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Amai-vos e vereis a terra transformada num paraíso terrestre. E nós, então, podemos agora partir para a conclusão, respondendo à pergunta que fizemos lá no início da nossa exposição.
A condição para que a utopia social se realize, se concretize, as boas utopias, é de que a fraternidade, como recomenda Kardec, que inclusive se ocupou desse tema num de seus artigos na Revista Espírita. A fraternidade, ela deve servir de alicerce à liberdade e à igualdade. Temos aí, novamente, a questão do relacionamento. O Evangelho nos mostrando que a maneira como nos relacionamos com os nossos irmãos, nela reside a chave da felicidade. Obrigado pela atenção de todos.